Queridos e amados irmãos, que a paz do Divino Mestre, que a paz do Cristo, que a paz de Sananda esteja com todos vós. Irmãos, quanta desarmonia neste planeta de vocês. Mas a desarmonia não é do planeta. A desarmonia é dos espíritos que nele vivem. O planeta é perfeito. A sintonia psicoesfera do planeta, o planeta foi desenvolvido dentro da perfeição divina, assim como vós, que penseis, também fostes criado pelo amor do divino, mas com um diferencial. Vós participeis da vida encarnada em um processo evolutivo, diferente do processo evolutivo de outros espíritos que não estão encarnados em corpos humanos. A diferença dos espíritos que estão ainda em formato animalesco, que ainda não atingiram a humanidade na forma a densidade desses espíritos que ainda não atingiram o corpo humano ainda é uma densidade que não atingiu a soberba, não atingiu a vaidade. O raciocínio é limitado, mas os espíritos que ainda estão em fase de evolução, que não adentraram a corpos físicos humanos, estes são mais ignorantes, mas são mais amorosos, não enfrentam a imperfeição moral, porque não disputam de coisas materiais, de evolução espiritual. Muitos espíritos querem evoluir espiritualmente, mas não querem deixar o material. Querem evoluir, mas o lado material tem que evoluir muito mais. Buscam as coisas espirituais, buscam as coisas de Deus, muito menos do que buscam saciar a sede. Meus amados irmãos, a psicosfera do planeta advém da criação e do amor divino, como vós, mas vocês, filhos ignorantes,
estão em processo rastejando na evolução. Precisam se espiritualizar mais, precisam ver a vida além da matéria, além do corpo físico. Porque o espírito, ele ganha muita evolução, muitos conhecimentos na matéria, muitos conhecimentos na carne. Por quê? Porque na carne tem as necessidades da carne. E a própria carne é o chicote do espírito. A própria carne é o chicote. Traz a lição que o espírito precisa para desenvolvimento e evolução. Saem da inércia do plano espiritual, porque no plano espiritual não há necessidade que há na carne. A carne sente sede, frio, medo, dor, fome, sono. Na carne, vocês estão em constante emoções. Ora as emoções densas, ora emoções mais amorosas. Agora, as emoções que vos acometem estão ligados à psicoesfera da vossa moral, dos vossos pensamentos. A vossa mente é que comanda em que vibração você está. Planetas de espíritos ignorantes. Este planeta é um planeta de espíritos ignorantes, de espíritos que se comprazem, que se alimentam do desejo do corpo. O espírito, quando está desencarnado, ele não sente os desejos do corpo. Eles não sentem a necessidade de se alimentar, de dormir, de curtir. O espírito não depende de vícios. O espírito no plano espiritual, ele não se perde nas questões ínferas da carne. Permanece no plano espiritual espíritos que trabalham para o Cristo, para o desenvolvimento da evolução de outros espíritos, rumo à elevação moral, espiritual. Mas quando o espírito sai dos planos, saem de casa, eles estão suscetíveis a viverem de acordo com o plano, com as escolas da qual ele adentram. Só que nas escolas mesmo, nos prédios construídos, aonde funcionam as escolas através de professores, lá existem regras. Numa escola física, existem regras, disciplinas, mas na escola de vossas consciências,
da vossa liberdade, não existe disciplina. Vocês alimentam os desejos, se perdem nas ilusões, vivem uma vida desregrada, consomem entorpecentes, alimentam o ego, alimentam a vontade, a vontade ilusória. Por quê? Porque espíritos não vivem em mundos materiais. Passam por mundos materiais para evoluir-se. Passam por mundos materiais para progredir. Passam em mundos materiais para se fortalecerem dos vícios, para se fortalecerem da moral. Porque um espírito no mundo material, ele não está em sua sã plenitude. Ele perde a sua plenitude, ele perde na sua essência a sua definição de espírito, de eterno, mas são colocados nos corpos físicos temporários para pôr em prova a sua moral, a sua força. Mas quando estão aqui, só acreditam naquilo que vê diante dos olhos, alimentam os vossos desejos, vivem através da ilusão, usam máscaras, porque a encarnação mascara a inteligência. A encarnação limita o espírito daquilo que ele realmente é, da sua liberdade. Mas a liberdade do espírito está atrelada à liberdade de crescimento moral, de desapegos às paixões e às ilusões do corpo físico. Esses espíritos que conseguem esse crescimento moral crescem também espiritualmente, evoluem espiritualmente. O desapego material dá condições para que vocês vivam no mundo espiritual. Um espírito muito materializado, cheio de vontades da carne, cheio de paixões, não tem condições de se manter no plano, não tem condições de se manter no mundo espiritual. Precisam estar reencarnando, e reencarnando, e reencarnando, e reencarnando. Mas a cada reencarnação, ganham novas experiências, passam por grandes transformações de encarnação a outra. Porque nem todas as encarnações vivem do jeito uma da outra. Nenhuma encarnação vive em um corpo
vivem num país, vivem em uma família, em outras encarnações, vivem de outra maneira, e assim vão evoluindo moralmente, porque o caminho na matéria é só um caminho de provas para que o espírito possa permanecer em casa, que é no plano espiritual, provando a si mesmo que não tem paixões, que não tem inveja, que não tem ego, que não tem maledicência e que trabalham tão somente a essência de que foram criados. Trabalham a empatia, a paciência, o amor ao próximo. Por isso, descem a carne para passar a prova de que estão preparados para permanecer nos planos espirituais. E não existe somente o planeta Terra. Espíritos que permanecem nos planos espirituais são espíritos libertos, são espíritos livres, são espíritos que ascensionaram, são espíritos angelicais que não precisam de experiência em nenhum planeta. Os espíritos encarnados na Terra não têm condições de permanecer nos planos espirituais. Porque da Terra vão passar por provas e experiências em outros planetas. Quando é passado em todos os planetas, quando se vivencia todas as experiências de crescimento moral, de elevação espiritual, o espírito não cruza os braços e festeja como num ponto de chegada a sua vitória. Não. A vitória do espírito é conduzir os vossos irmãos pequeninos, desequilibrados, doentes, físicos, mentais, espirituais, estendei-vos vossas mãos aos necessitados sempre, independente de que planeta, de que experiência, de que forma que você ascensionou. Se ascensiona, se torna um espírito angelical evoluído para cuidar dos pequeninos. Sempre haverão os pequeninos. Os espíritos que eu disse no começo, que ainda não estão em formas humanas, eles ganharão forma humana e continuarão no processo de evolução. É um processo infinito, é um processo que não termina. Como diz, a casa do meu pai há muitas moradas. Então, vamos nos espiritualizar mais. Não vamos deixar que o nosso ego, que a nossa necessidade material dificultem a nossa evolução. Mesmo que o desejo
material, seja de gula, de fome, sabes que a alimentação desregrada desestabiliza o organismo, traz doenças. Nada material, até a alimentação de vocês, porque vocês não alimentam espiritualmente, vocês alimentam materialmente o corpus de vós. Em demasia, trazem malefícios, doença para vós. Então, se espiritualizar é em toda a parte psicoemocional, mental, espiritual. Que a paz do Cristo, que a paz do Mestre Sananda, que a paz de Deus esteja com todos vós.